Durante a Segunda Guerra Mundial, um campo de concentração na antiga Iugoslávia foi identificado por sobreviventes e especialistas como ainda mais brutal do que Auschwitz. Este campo, conhecido como Jasenovac, não estava sob controle nazista, mas sim sob os fascistas croatas do regime Ustasi, aliados da Alemanha nazista. Seu tamanho e o nível de violência praticados ali fizeram dele o terceiro maior campo de concentração da Europa em termos de área. Mas o que acontecia dentro de suas paredes era ainda mais horrível. Jasenovac não era apenas um lugar de extermínio em massa. Era um complexo onde tortura, assassinato e atrocidades eram cometidos com tal brutalidade extrema que até mesmo os nazistas, incapazes de compreender o nível de selvageria, pressionaram para sua redução ou fechamento. Apesar de ser aliado do Terceiro Reich, o regime Ustasi levou o conceito de campos de concentração a novos níveis de horror. Por que Jasenovac era tão brutal? E como o mundo pôde ignorar as atrocidades em Jasenovac? A formação da Iugoslávia e as tensões étnicas. Em 1918, após a dissolução dos impérios austro-húngaro e otomano, foi fundado um novo estado nos Balcãs, o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que mais tarde seria conhecido como Iugoslávia. Este país, cujo nome significa Terra dos Eslavos do Sul, reuniu uma variedade de povos e etnias muito diferentes entre si. Entre seus habitantes estavam sérvios, croatas, eslovenos, montenegrinos, macedônios, albaneses e muçulmanos bósnios. Comunidades menores, como judeus e ciganos, também coexistiam em seu território. O que parecia uma solução para a união dos povos eslavos do Sul, logo se transformou em um desafio de integração. Durante séculos, os diferentes grupos que compunham a Iugoslávia viveram em uma região marcada por tensões constantes, moldadas pelos impérios que dominaram a área. A divisão não era apenas geográfica, mas profundamente cultural e religiosa. Uma das principais divisões entre os povos da nova Iugoslávia era a dos sérvios e croatas. Embora ambos compartilhassem raízes eslavas, suas diferenças religiosas e culturais eram marcantes. Os sérvios eram em sua maioria ortodoxos, enquanto os croatas praticavam o catolicismo, criando uma rivalidade forte. Além disso, ao longo dos séculos, os diferentes grupos foram governados por potências externas, o que exacerbava ainda mais as tensões. Desde o final do século XV, os otomanos dominaram grande parte da região, deixando uma marca indelével na cultura e nas identidades dos povos dos Balcãs. Quando os austro-húngaros começaram a expandir a partir de 1700, eles empurraram os turcos para fora da parte norte da região, criando uma nova dinâmica nas relações interétnicas. A imposição de fronteiras e o controle por potências estrangeiras alimentaram a desconfiança entre os povos que agora formavam a Iugoslávia, criando um terreno fértil para futuros conflitos. Divisões ocultas. A política de conquista e religião nos Balcãs. Ao longo da história, potências conquistadoras empregaram a estratégia de dividir para conquistar para manter os povos sob controle. Essa tática não apenas criou conflitos internos, mas também garantiu que as comunidades permanecessem divididas, mais focadas em suas diferenças do que no inimigo comum. Nos Balcãs, tanto o Império Otomano quanto o Império Austro-Húngaro usaram essa política de forma eficaz, semeando as sementes de conflitos que durariam séculos. Um exemplo claro de como a religião foi usada como uma ferramenta divisiva pode ser encontrado na Bósnia, onde o domínio turco causou uma transformação significativa nas práticas religiosas da população. Sob o controle otomano por vários séculos, muitos bósnios se converteram ao islamismo. Embora, em termos genéticos, os muçulmanos bósnios compartilhassem raízes com os sérvios e croatas, sua nova fé os distanciou culturalmente de seus vizinhos. Essa diferença religiosa se tornou uma das principais distinções, levando à criação de uma identidade separada dentro da região dos Balcãs. Os conflitos nos Balcãs não foram apenas resultado das imposições externas, mas também das complexas relações entre os diferentes povos que habitavam a região. Em áreas montanhosas e isoladas, onde o poder central raramente alcançava, surgiram ciclos intermináveis de vingança e retribuição entre vários grupos. A competição pelo favor das potências dominantes alimentava esses conflitos,
tornando qualquer possibilidade de unidade entre os povos eslavos do sul difícil. A religião desempenhou um papel essencial nessa divisão. Na Croácia, o catolicismo não era apenas uma religião, mas também uma identidade vivida de forma fervorosa, até mesmo hostil em relação a outras crenças. Na Sérvia, a ortodoxia oriental não era apenas a base da fé, mas também um símbolo de resistência ao imperialismo estrangeiro. A tensão religiosa entre católicos e ortodoxos tornou-se um tema sensível, atiçando as chamas do que se tornaria um conflito perpétuo na região. Além disso, no meio dessa disputa entre sérvios e croatas, os muçulmanos bósnios e os judeus se viam apanhados, com suas próprias identidades religiosas, sendo vistas tanto com desconfiança quanto com curiosidade. Embora muitas vezes ignoradas, as diferenças linguísticas também aprofundavam as divisões. Enquanto sérvios e croatas falavam a mesma língua, seus alfabetos eram diferentes. Os croatas usavam o alfabeto latino, enquanto os sérvios usavam o cirílico. Essa diferença, aparentemente trivial, se tornou um marcador crucial de identidade, especialmente em tempos de conflito. Esse detalhe aparentemente menor revelou muito mais do que parecia. Nos momentos mais tensos da história da região, a forma como alguém escrevia podia determinar se era um aliado ou um inimigo. Assim, o que parecia uma diferença cultural superficial se tornou uma linha divisória que, em muitos casos, marcava a vida e a morte dos indivíduos. Os Ustasi e a ascensão ao poder. O surgimento de um regime fascista na Croácia. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes sombrios dos campos de concentração administrados pelos Ustasi durante a Segunda Guerra Mundial, é crucial entender como esse grupo fascista chegou ao poder e quais ideologias impulsionaram suas ações. Durante a guerra, o mundo testemunhou inúmeras atrocidades cometidas por várias facções, mas a história dos Ustasi, a radical organização croata aliada a Hitler, merece uma análise especial. De 1941 a 1945, a Croácia foi governada pelo regime Ustasi, uma organização ultranacionalista que surgiu em um contexto de crescente descontentamento político e tensão. Os Ustasi, cujo nome significa rebelde ou levantar-se em croata, foram fundados em 1929 por Ante Pavelić, um advogado e político nacionalista que defendia uma Croácia independente, livre de influências externas e especialmente da presença sérvia. Pavelić foi membro do Partido dos Direitos Croatas e, após a criação do Reino da Iugoslávia em 1918, buscou fervorosamente a autonomia da Croácia dentro do novo Estado, até que suas demandas se tornaram mais radicais. Inicialmente, os Ustasi não eram uma grande força na Croácia. Na verdade, durante a década de 1930, a organização ainda era marginal. No entanto, a situação política na Europa, marcada pela ascensão do fascismo na Itália sob Mussolini e o nazismo na Alemanha sob Hitler, teve um impacto significativo na evolução do movimento Ustasi. Com a ameaça de uma Europa cada vez mais militarizada, muitos croatas começaram a ver os Ustasi como uma possível solução para seus problemas. Uma ditadura que lhes concederia independência e total controle sobre as regiões que consideravam parte de seu território, como a Bósnia. Pavelić e seus seguidores adotaram muitas das políticas de Mussolini, incluindo sua ideologia fascista, a glorificação da violência como meio legítimo para alcançar seus objetivos e símbolos que refletiam o totalitarismo. Os Ustasi também se aliaram de perto à Alemanha nazista, buscando a proteção de Hitler e a criação de um Estado croata completamente independente e homogêneo, um que excluísse sérvios, judeus e outras minorias. Antes da Segunda Guerra Mundial, a situação política da Croácia estava marcada por uma crescente polarização. De um lado estavam os Ustasi e outros movimentos ultranacionalistas que exigiam independência e a criação de um Estado croata purificado. Do outro lado estavam os socialistas e comunistas croatas, que promoviam uma visão mais inclusiva ligada a uma Iugoslávia unificada. Essa divisão não se baseava apenas em questões políticas, mas também em tensões étnicas e religiosas que marcaram a história da região. Em 1934, os Ustasi cometeram um ato de violência extrema ao apoiar o assassinato do rei Alexandre I da Iugoslávia.
Este evento foi crucial, não apenas pela violência política que representou, mas também por ser o primeiro assassinato de um chefe de Estado capturado em filme. Este ato exacerbou ainda mais as tensões internas na Iugoslávia e marcou um ponto de virada na história dos Ustaše, que já estavam intensificando sua campanha de terror na Croácia e na Bósnia, buscando desestabilizar o regime iugoslavo. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, as tensões atingiram seu ápice. Em 1941, após a invasão da Iugoslávia pelas forças do Eixo, os Ustaše aproveitaram a oportunidade para declarar o Estado Independente da Croácia, NDH, um Estado fantoche sob controle nazista, com Pavelić como seu líder. Este novo Estado não apenas se tornou aliado da Alemanha nazista, mas também implementou políticas extremas de perseguição, repressão e extermínio de sérvios, judeus, ciganos e outros grupos considerados indesejáveis. Os campos de concentração e extermínio estabelecidos pelos Ustaše no NDH, como o infame campo de Jasenovac, tornaram-se sinônimo de brutalidade. Esses campos, longe de serem meros centros de detenção, eram lugares onde os prisioneiros eram submetidos a torturas indescritíveis e exterminados em condições desumanas. A ideologia racista dos Ustaše, apoiada por sua aliança com o Terceiro Reich, visava a limpeza étnica da Croácia, tornando seu regime um dos mais cruéis da Europa ocupada pelos nazistas. Ideologia e objetivos dos Ustaše: a visão de um Estado fascista e exclusivo. A ideologia dos Ustaše, liderada por Ante Pavelić, baseava-se em um conjunto de crenças radicais que não apenas transformaram a Croácia em um Estado totalitário, mas também marcaram com fogo as políticas de perseguição e extermínio que definiriam o regime durante a Segunda Guerra Mundial. Abaixo estão os principais princípios que orientaram a ascensão e a governança dos Ustaše. Croácia, exclusivamente para croatas. A visão de Pavelić e seus seguidores de uma Croácia pura estava enraizada em um nacionalismo etno-religioso forte. Nessa visão, a Croácia deveria ser uma nação homogênea composta apenas por croatas étnicos. Para os Ustaše, o catolicismo não era apenas a religião oficial, mas também um símbolo de identidade nacional e pureza. O islamismo, embora não considerado uma parte integral do povo croata, era tolerado na Bósnia devido à sua percepção de trazer ordem política e social. No entanto, outros grupos religiosos, como os sérvios ortodoxos, judeus e muçulmanos bósnios de origem sérvia ou croata, eram vistos como estrangeiros e inaceitáveis dentro desse ideal de pureza nacional. Essa visão exclusiva buscava remodelar toda a estrutura social da região para garantir que a Croácia fosse um espaço exclusivamente para os croatas católicos. Superioridade racial. Uma das crenças mais sinistras do regime Ustaše era a ideia de que os sérvios, judeus e ciganos eram raças inferiores que precisavam ser eliminadas ou deslocadas para garantir a superioridade dos croatas. Os Ustaše adotaram uma postura radicalmente xenofóbica, semelhante à dos nazistas, e realizaram uma campanha sistemática de extermínio contra as minorias étnicas e religiosas. O antissemitismo e a perseguição aos sérvios foram duas das características mais aterradoras do regime. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime Ustaše implementou um programa de limpeza étnica que incluía assassinatos em massa, deportações e a criação de campos de concentração como Jasenovac, onde milhares de sérvios, judeus e ciganos foram brutalmente mortos. Essa ideologia racista buscava não apenas a eliminação física dos inimigos da nação croata, mas também a sua total extinção cultural e social. Expansão territorial. Os Ustaše não apenas buscaram uma Croácia pura em termos étnicos e religiosos, mas também tinham como objetivo expandir as fronteiras da nação croata para incluir territórios que consideravam legitimamente seus. Na visão deles, a Bósnia, Herzegovina e partes da Eslovênia e da Sérvia deveriam ser anexadas à Croácia. Essa expansão territorial fazia parte de seu desejo de criar um grande Estado croata, alinhado com outras políticas expansionistas da época, como as da Alemanha nazista e da Itália fascista. Na prática, essa ideia de expansão territorial levou à ocupação brutal e à limpeza étnica dos territórios invadidos, que foram submetidos a uma violenta reconfiguração étnica e religiosa
para torná-los mais croatas e menos sérvios. Estado de partido único. Como outros regimes fascistas contemporâneos na Europa, os Ustasi promoveram a criação de um estado de partido único, onde o poder político era concentrado exclusivamente em suas mãos. O líder supremo, conhecido como Poglavnik, em croata líder supremo, era Ante Pavelić, que não apenas controlava a esfera política, mas também o setor militar e social da Croácia. Os Ustasi impuseram uma estrutura totalitária, suprimiram a oposição política e destruíram qualquer tentativa de resistência, seja de socialistas, comunistas ou até mesmo nacionalistas croatas que não compartilhassem de sua visão. Essa concentração de poder político, junto com a brutalidade contra qualquer forma de dissidência, transformou o NDH, Estado independente da Croácia, em um regime absolutamente autoritário. O controle dos Ustasi sobre a sociedade se estendeu além da política, alcançando a cultura, a educação e a religião, com o objetivo de criar uma sociedade completamente homogênea em termos de ideologia e etnia. Invasão alemã e Operação Castigo, o colapso da Iugoslávia. Em março de 1941, a situação política da Iugoslávia estava em um ponto crítico. O regente príncipe Pavle, que governava em nome do jovem rei Pedro II, havia sido um aliado próximo da Alemanha nazista. Pavle manteve uma postura pró-alemã nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, permitindo que as tropas de Hitler atravessassem o território iugoslavo a caminho da Grécia, onde Mussolini falhara em sua invasão. No entanto, o rei Pedro II, apoiado por facções dentro do exército iugoslavo e com apoio britânico, decidiu tomar o controle do país. Com apenas 17 anos, o jovem rei depôs seu primo Pavle e rejeitou categoricamente o pedido de Hitler. Este ato de desafio enfureceu Hitler, que viu essa rejeição como um ato de traição. Em resposta, Hitler lançou a temida Operação Castigo, ou Operação Punishment, que invadiu a Iugoslávia em 6 de abril de 1941. A invasão alemã da Iugoslávia foi brutal e implacável. A operação envolveu não apenas ataques militares convencionais, mas também uma feroz campanha de bombardeios, represálias e massacres contra a população civil. Em poucos dias, o exército nazista desmantelou a resistência iugoslava e o país foi rapidamente dividido entre as potências do eixo. Enquanto isso, movimentos guerrilheiros locais começaram a organizar uma feroz resistência. A história da guerra de guerrilhas na Iugoslávia e os horrores subsequentes do conflito formam uma narrativa separada, mas é indiscutível que a invasão da Iugoslávia em 1941 se tornou um dos episódios mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Neste contexto, os Ustasi croatas, aliados da Alemanha nazista, começaram a tomar o controle de uma Croácia independente dentro da estrutura do eixo, o que levaria à criação do Estado Independente da Croácia, NDA, sob o regime fascista de Pavelić. A invasão alemã e a resposta local lançaram as bases para o complexo e violento conflito que se desenrolaria nos Balcãs nos anos seguintes. Campos de extermínio no NDH, Jasenovac e os horrores invisíveis. Antes de os nazistas estabelecerem o primeiro campo de extermínio em Chełmno, na Polônia, em 1941, campos de extermínio já haviam sido montados no território do NDH, Estado Independente da Croácia. O mais infame desses campos foi Jasenovac, que começou a operar em maio de 1941, apenas meses após a criação do Estado fascista croata sob o regime Ustasi. Jasenovac, conhecido por sua extrema brutalidade, foi projetado para exterminar os inimigos do regime, principalmente sérvios, judeus e ciganos, além de opositores políticos e prisioneiros de guerra. Durante os primeiros meses de operação, estima-se que entre 10.000 e 70.000 pessoas foram mortas no campo, embora os números exatos permaneçam incertos devido à natureza clandestina dos crimes. As vítimas eram sistematicamente eliminadas longe dos olhos do público, o que dificultou a contagem da verdadeira extensão da tragédia. A maioria dos massacres não foi oficialmente registrada, o que gerou confusão sobre a magnitude do sofrimento. A brutalidade de Jasenovac foi sem precedentes. As vítimas, muitas das quais eram sérvias e judeus croatas,
eram frequentemente mortas de maneiras horríveis. Muitos prisioneiros eram lançados em fossos profundos, alguns dos quais ainda contêm restos humanos descobertos por espeleólogos até hoje. Em alguns casos, as vítimas eram amarradas em grupos e empurradas para os fossos, onde lutavam para permanecer à tona enquanto outros caíam. Crianças e bebês não eram poupados, e muitas mulheres e meninas eram estupradas antes de serem mortas. O campo também era infame pelos métodos imediatos de extermínio. Alguns prisioneiros eram fuzilados no local, outros eram jogados em um rio próximo, ou até granadas eram lançadas sobre grupos. As condições em Jasenovac eram tão extremas que as vítimas não apenas sofriam torturas físicas, mas também o terror psicológico de uma exterminação sem fim. Embora o campo de concentração tenha sido desmantelado com o fim da guerra, Jasenovac permanece como um símbolo dos horrores menos conhecidos da Segunda Guerra Mundial. Diferente de outros campos de extermínio nazistas, como Auschwitz, cuja história foi mais amplamente documentada, Jasenovac permanece como um sombrio lembrete das atrocidades cometidas no coração da Europa, sob um regime fascista croata aliado à Alemanha nazista. Testemunhos de sobreviventes e investigações arqueológicas continuam a lançar luz sobre esse capítulo obscuro da história, enquanto o mundo tenta compreender a magnitude do sofrimento infligido durante aqueles anos. Executores infames e métodos de execução. O horror de Jasenovac. No campo de concentração de Jasenovac, a brutalidade não vinha apenas do sistema opressor, mas também dos executores que cumpriam as ordens de extermínio com uma ferocidade inimaginável. Dois dos indivíduos mais infames responsáveis pelos horrores do campo foram Miroslav Filipovich Mladic e Víjoslav Lurík, cujos métodos de tortura e assassinato aterrorizavam as vítimas e deixaram uma marca indelével na história do campo. Miroslav Filipovich, conhecido pelos prisioneiros como Irmão Satanás, era um monge católico que se tornou um dos mais temidos executores em Jasenovac. Seu envolvimento no campo foi marcado por uma brutalidade indescritível, sendo creditado com um dos métodos mais atrozes de matar as vítimas: cortar gargantas com uma peculiar faca agrícola, conhecida localmente nos Balcãs, que ele usava como uma extensão de sua mão. Essa lâmina, fixada em seu pulso, permitia-lhe matar com uma precisão e eficiência assustadoras, tornando-o um executor extremamente eficaz. O que distingue Filipovich ainda mais não é apenas seu modus operandi, mas seu sadismo sistemático. Ele se vangloriava abertamente de ter matado milhares de pessoas com esse método, mas um de seus crimes mais perturbadores era seu ritual diário de pisar em crianças até que morressem. Todas as manhãs, antes de começar seu dia, Filipovich pisava em uma criança com tal força que a esmagava, uma prática de terror que se tornava parte da cultura de medo do campo, e a perversidade não parava por aí. Em um ato de crueldade devastadora, Filipovich forçava os novos guardas a seguirem seu exemplo, pisando em crianças como um tipo de rito de iniciação para o trabalho em Jasenovac. Aqueles que se recusassem a participar eram submetidos a punições brutais ou enviados para lutar na linha de frente contra os partisanos comunistas. Essa mentalidade distorcida se espalhou pelo campo, criando uma cultura de impunidade e monstruosidade. Após o fim da guerra, Filipovich foi capturado e, como uma das figuras mais odiadas e procuradas, foi enforcado publicamente como parte de sua justiça. O segundo executor infame na história de Jasenovac foi Víjoslav Lurík, conhecido por sua crueldade e brutalidade. Ao contrário de Filipovich, Lurík conseguiu escapar do destino de outros perpetradores do campo, fugindo para a Espanha fascista sob Francisco Franco, após a queda do regime Ustase. Embora fosse temido e odiado dentro do NDH, após o colapso do governo fascista croata, ele escapou da justiça. Lurík continuou a ser uma figura sombria mesmo fora da Iugoslávia. Por anos, viveu com total impunidade na Espanha, mas sua história chegou ao fim em 1969, quando agentes da polícia secreta iugoslava o localizaram e o mataram. A morte de Lurík foi um ato de vingança pelos crimes que cometeu, embora muitos argumentem que ele tenha escapado da justiça por tempo demais. Esses executores infames, Mladic e Lurík, representaram apenas uma fração da violência desatada no campo de Jasenovac,
onde dezenas de milhares de vidas foram exterminadas das formas mais horríveis. O campo de concentração de Jasenovac, assim como outros campos de extermínio da Segunda Guerra Mundial, deixou cicatrizes profundas que continuam a ressoar na memória coletiva da humanidade. Métodos de extermínio e condições desumanas em Jasenovac. O campo de concentração de Jasenovac não era apenas um local de encarceramento, mas também um complexo de extermínio, onde os Ustase implementaram métodos sistemáticos para matar milhares de pessoas. Durante a ocupação do regime fascista de 1941 a 1945, prisioneiros, principalmente sérvios, judeus, romani e croatas antifascistas, foram submetidos a condições insuportáveis. Embora os Ustase tenham tentado implementar uma câmara de gás para matar suas vítimas, os resultados foram ineficazes e, assim, métodos mais diretos e brutais foram empregados. Em Jasenovac, as execuções não se limitavam a fuzilamentos, mas também incluíam métodos como o corte de gargantas com facas agrícolas, uma das formas mais comuns de extermínio. Além disso, muitas vítimas foram evisceradas enquanto ainda estavam vivas, prolongando seu sofrimento de maneira horrível. No subcampo de Gradina, localizado na região de Jasenovac, algumas das formas mais horríveis de extermínio foram realizadas. As vítimas eram levadas para fossas comuns, onde eram mortas em grandes números. Frequentemente, os prisioneiros eram amarrados em pares, golpeados na cabeça com marretas e depois jogados no rio Sava. Um processo projetado não apenas para eliminar rapidamente os corpos, mas também para destruir as evidências dos crimes. Quando as fossas comuns estavam cheias, os corpos eram simplesmente abandonados à correnteza, e estima-se que dezenas de milhares de pessoas perderam suas vidas nesses campos de execução. A extensão das mortes em Jasenovac é difícil de determinar com certeza devido aos esforços dos Ustase para eliminar qualquer evidência de seus crimes. À medida que a guerra se aproximava do fim, muitos corpos foram exumados e queimados de forma rudimentar, mas mesmo essas tentativas de apagar os vestígios do genocídio não impediram que a brutalidade dos massacres fosse revelada. As estimativas de vítimas variam, mas estudos históricos sugerem que entre 80 mil e 100 mil pessoas foram mortas em Jasenovac, sem contar as vítimas em outras regiões controladas pelos Ustase. Alguns historiadores, no entanto, afirmam que o número de mortos pode ter ultrapassado 200 mil, dada a escala do extermínio e os múltiplos locais de massacres em todo o país. Apesar do número colossal de vítimas, alguns prisioneiros conseguiram sobreviver à brutalidade do campo e muitos deles compartilharam relatos comoventes sobre o que vivenciaram. A vida em Jasenovac era marcada por superlotação extrema, condições horríveis nos barracões e falta de cuidados médicos. Prisioneiros, incluindo os romani, viviam ao relento, sem proteção contra as intempéries e sem refúgio da chuva, vento ou neve. A propagação de doenças como tifo e disenteria era comum, pois não havia saneamento e os doentes não recebiam tratamento. A desnutrição e as condições insalubres criavam uma atmosfera de desespero e sofrimento constantes. Os suprimentos alimentares no campo eram insuficientes e de péssima qualidade. Os prisioneiros recebiam porções mínimas, geralmente consistindo em um caldo ralo com algumas folhas de repolho ou pão seco, enquanto aqueles que estavam fracos demais para trabalhar ou cumprir as cotas de trabalho eram enviados para os campos de execução. De fato, o trabalho forçado era constante, e os prisioneiros trabalhavam do amanhecer ao anoitecer sob condições físicas extremas, seja nas fábricas de tijolos, oficinas de metal ou realizando outras tarefas exaustivas. Aqueles que não conseguiam cumprir as exigências do trabalho ou adoeciam eram submetidos a severas punições ou, no pior dos casos, executados. Apesar dessas condições desumanas, alguns prisioneiros encontraram maneiras de resistir e se organizar dentro do campo. Vários formaram redes de ajuda mútua, ajudando-se da melhor maneira possível para sobreviver. Alguns conseguiram até realizar ações de sabotagem contra projetos de trabalho ou passar informações para os partisanos que lutavam contra o regime Ustase. No entanto, escapar de Jasenovac era quase impossível, e aqueles que tentavam fugir eram geralmente capturados e executados sem misericórdia.
A história de Jasenovac é uma das mais sombrias da Segunda Guerra Mundial, um lugar onde a morte e o sofrimento eram constantes. O genocídio realizado pelos Ustasi neste campo demonstra a capacidade humana para a crueldade extrema, enquanto os sobreviventes mostram uma coragem notável diante da mais brutal desumanização. Consequências pós-guerra. O campo de concentração de Jasenovac é um dos lugares mais sombrios da história do século XX. Embora seu nome não seja tão amplamente reconhecido quanto o de outros campos de concentração, sua brutalidade é incomparável. Localizado no que é hoje a Croácia, Jasenovac foi um complexo de extermínio que funcionou de 1941 a 1945 sob o regime dos Ustasi, um grupo fascista croata. Este campo não era apenas um local de prisão, ele foi projetado para o extermínio, e o fez com uma eficiência macabra que até assustou os próprios nazistas. Ao contrário de outros campos de concentração, Jasenovac não usava exclusivamente gás ou fuzilamentos. Os prisioneiros, em sua maioria sérvios, judeus, romani e croatas antifascistas, eram executados de maneiras particularmente brutais: corte de gargantas com facas agrícolas, evisceração, golpes com martelos e tortura sistemática. Ali, a morte não era um evento isolado, mas um processo contínuo, e a violência foi institucionalizada a tal ponto que os guardas viam os prisioneiros como simples carne de canhão. O campo não era apenas um local de morte imediata, mas também um centro de trabalho forçado, onde prisioneiros desnutridos e exaustos eram usados como mão de obra escrava em fábricas e projetos de construção. Aqueles que não conseguiam realizar as tarefas extenuantes eram enviados para os chamados campos de execução, um termo que se referia a áreas onde os prisioneiros eram mortos em massa. Os mais fracos, doentes ou simplesmente exaustos, eram amarrados, espancados e jogados no rio Sava ou enterrados em fossas comuns, muitas vezes sem nem mesmo serem contabilizados. O aspecto mais aterrador é que, à medida que a guerra se aproximava do fim, os Ustasi, temendo que as atrocidades fossem descobertas, fizeram esforços desesperados para destruir as evidências. Exumaram corpos, os queimaram e tentaram apagar todos os vestígios de seus crimes. No entanto, as estimativas do número de mortos em Jasenovac variam de 80 mil a 100 mil prisioneiros, embora alguns historiadores sugiram que o número poderia ultrapassar os 200 mil, se incluídas as vítimas de outros locais na Croácia. Apesar da magnitude do sofrimento, alguns prisioneiros sobreviveram. Seus relatos, preservados por meio de testemunhos e entrevistas, oferecem um vislumbre aterrador das condições dentro do campo: superlotação, fome extrema, doenças como tifo e disenteria, e um sistema de trabalho exaustivo que levava os prisioneiros ao limite da morte. A fome era tão extrema que os sobreviventes lembram-se de comer grama, raízes e até insetos para sobreviver. Talvez o mais chocante seja como um campo como Jasenovac conseguiu operar com tão pouca resistência, mesmo nos primeiros dias, quando os aliados e os nazistas estavam cientes das atrocidades ocorrendo na região. Como era administrado pelos Ustasi, um grupo fascista, Jasenovac era mais do que um campo de concentração. Era um centro ideológico de extermínio, um lugar onde o ódio e a violência se tornaram política de Estado. A memória de Jasenovac, embora frequentemente ofuscada pela história de campos como Auschwitz ou Dachau, continua a ser um lembrete da capacidade humana para infligir sofrimento. Embora muitos croatas não reconheçam a magnitude do que ocorreu naquele campo, as evidências são claras. Jasenovac foi um lugar onde a vida humana não tinha valor. Nos anos que se seguiram à guerra, quando o regime comunista assumiu o controle na Iugoslávia, a memória de Jasenovac não foi facilmente apagada, mas o regime de Tito preferiu permanecer em silêncio sobre as atrocidades cometidas pelos Ustasi, concentrando-se mais na luta contra o fascismo e o nacionalismo. No entanto, com a dissolução da Iugoslávia no final dos anos 80 e início dos anos 90, o nacionalismo ressurgiu nos Balcãs e as velhas feridas da Guerra Civil Croata começaram a se reabrir. Por razões como essas, o campo de concentração de Jasenovac permanece um lembrete sombrio dos horrores que podem surgir quando o ódio, o fascismo e a ideologia supremacista se combinam, o campo de concentração que até aterrorizou os nazistas.